Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje trazemos uma notícia que tem gerado muita discussão e especulação. Vamos falar sobre o caso da ex-jogadora de vôlei Valeuska Oliveira. Vamos pontuar várias questões, inclusive sobre a vizinha da ex-jogadora. Vizinha aponta outra hipótese para a morte de Valeuska Oliveira. Hoje vamos discutir a trágica notícia que chocou a todos na semana passada, a morte da ex-jogadora de vôlei, Valeuska Oliveira. Ela faleceu após uma queda do 17º andar do prédio em que morava com seu marido, Ricardo Mendes, em São Paulo, no último dia 21 de setembro. Esta notícia ainda está cercada de mistério e especulação, e gostaríamos de explorar algumas das informações recentes que vieram à tona. Inicialmente, as investigações da polícia apontaram para a possibilidade de um possível atentado contra a própria vida de Valeuska, já que uma carta de despedida foi encontrada na mesa onde ela estava momentos antes do incidente. No entanto, recentemente uma vizinha que reside no mesmo prédio trouxe à tona uma perspectiva diferente sobre o trágico evento. A vizinha relatou que a jogadora caiu em frente à varanda do seu próprio apartamento. Ela destacou que o guarda-corpo da área comum do prédio, que fica no 17º andar, é muito baixo e potencialmente perigoso, especialmente considerando a altura da campeã olímpica que media 1,90 metros. Segundo essa vizinha, o laudo definitivo ainda não saiu e existe uma grande possibilidade de ela ter se desequilibrado e caído acidentalmente, pois o guarda-corpo que fica próximo à mesa onde ela estava sentada é muito baixo e perigoso. Além disso, a vizinha questionou a interpretação da suposta carta de despedida. Ela observou que havia uma pasta na mesa com vários papéis, que estão sendo apontados como cartas de despedida, mas que poderiam ser anotações para uma entrevista que Valeuska daria ao Sport TV. Segundo testemunhas que estiveram com ela antes do incidente, ela estava conversando normalmente e parecia tranquila. Em meio a todas essas especulações, é importante lembrar que a família de Valeuska está enfrentando um momento de profunda dor. Independentemente das circunstâncias que levaram à sua partida, Valeuska continua sendo lembrada como uma verdadeira desbravadora e vencedora, alguém que lutou incansavelmente para alcançar suas conquistas no mundo do vôlei. Portanto, é essencial que mostremos respeito à sua memória e à sua família neste momento difícil. Este é um assunto delicado que ainda requer mais investigações para determinar o que realmente aconteceu naquele trágico dia. Continuaremos acompanhando as atualizações sobre este caso e expressando nosso respeito à memória da grande atleta que foi Valeuska Oliveira. Marido de Valeuska não havia respondido a última declaração de amor dela nas redes sociais. A relação entre o viúvo de Valeuska Oliveira, a renomada jogadora de vôlei e campeã olímpica, e uma de suas últimas declarações de amor pública. Segundo informações do portal R7, o corretor de imóveis Ricardo Mendes, marido de Valeuska, não havia respondido a uma comovente declaração de amor publicada pela ex-atleta em suas redes sociais. A atual situação de Ricardo também inclui a desativação de suas próprias redes sociais e a ausência no velório de sua esposa, o que tem gerado discussões e críticas por parte do público. De acordo com o R7, antes de desativar seu perfil no Instagram, Ricardo mantinha descrição sobre sua vida e tinha pouco mais de 2.000 seguidores. O ponto focal dessa discussão é uma postagem que Valeuska fez em 31 de agosto para celebrar seus 20 anos de união com Ricardo. Ela compartilhou um texto parafraseando William Shakespeare, marcando o marido na publicação. No entanto, segundo o portal, ele não interagiu com a postagem, um detalhe que se tornou motivo de críticas após a trágica morte de Valeuska. A ex-jogadora faleceu ao cair do 17º andar do condomínio Siragan Home na Bela Vista, em São Paulo, e as circunstâncias de sua morte estão sendo investigadas pela Polícia Civil, que considera a possibilidade de suicídio. O silêncio de Ricardo e sua ausência no velório despertaram reações diversas nas redes sociais, com alguns internautas expressando desapontamento e perplexidade. Ricardo Mendes recentemente quebrou o silêncio e se pronunciou pela primeira vez após a morte de sua esposa. Em uma declaração ao UOL, ele expressou profundos sentimentos e amor por Valeuska, afirmando que se soubesse que ela tomaria essa decisão, teria feito qualquer coisa para estar ao seu lado. A cerimônia de despedida da ex-jogadora foi financiada pelo único irmão dela, o piloto de avião Wesley Oliveira, pois, de acordo com ele em entrevista exclusiva ao UOL, Ricardo não contribuiu com os custos.
Ricardo, por sua vez, explicou que não compareceu ao velório e ao sepultamento devido a uma orientação dos pais de Walewska, visando preservar todos os envolvidos durante a tragédia. Além disso, Ricardo não realizou o processo de reconhecimento do corpo de Walewska e deixou suas roupas na portaria do prédio para que a funerária as recolhesse e preparasse, alegando não estar psicologicamente apto para lidar com essas responsabilidades. Ele afirmou sua intenção de restituir as despesas eventualmente relacionadas à cerimônia. Este é um assunto complexo que está sendo amplamente discutido nas redes sociais e na mídia. As circunstâncias da morte de Walewska ainda estão sendo investigadas, e as reações em torno do comportamento de Ricardo continuam a gerar debates e reflexões sobre o luto e as relações pessoais em momentos difíceis como este. Viúvo de Walewska diz que não teve acesso à suposta carta de despedida. Ricardo Mendes compartilhou seus sentimentos e preocupações em uma conversa com a coluna de Fábio Oliveira do portal Metrópolis. Ele revelou que não teve acesso à suposta carta de despedida nem ao celular de sua esposa. Segundo o boletim de ocorrência obtido pela Itatiaia, os policiais que estiveram no local consideraram a hipótese de Walewska ter se jogado do edifício, como uma dúvida razoável. O documento também menciona a existência de uma carta aparentemente de despedida deixada por Walewska. Ricardo Mendes expressou sua profunda tristeza e choque diante dos acontecimentos, descrevendo este momento como o mais difícil de sua vida. Ele afirmou que jamais imaginaria que Walewska fosse capaz de tomar tal decisão, destacando que nenhum motivo justificaria alguém tirar a própria vida, deixando um círculo de entes queridos, incluindo pais, irmão, amigos, cunhadas, sobrinhos e fãs, devastados. As circunstâncias que envolvem a morte de Walewska permanecem sob investigação pela Polícia Civil de São Paulo. Tanto o celular da ex-jogadora quanto a suposta carta de despedida estão sob posse das autoridades, que ainda não descartaram a possibilidade de ela ter tirado sua própria vida. Ricardo Mendes também compartilhou informações sobre o relacionamento do casal, mencionando que estavam casados há aproximadamente 20 anos, mas enfrentavam problemas conjugais, e ele tinha a intenção de buscar o divórcio em breve. Além disso, ele relatou que Walewska era compulsiva por compras e que isso havia impactado negativamente suas finanças ao longo dos anos. A Polícia Civil de São Paulo estima que o laudo final das investigações será concluído em até 30 dias após o trágico evento, lançando luz sobre os eventos que levaram à perda prematura de Walewska Oliveira e as circunstâncias que a cercaram. Pais de Walewska se pronunciam pela primeira vez após a morte da filha. Em uma comovente carta publicada no perfil oficial de Walewska no Instagram, Geraldo e Aparecida expressaram profundo agradecimento aos fãs pelo apoio e carinho recebidos. Eles compartilharam que a notícia do falecimento de Walewska foi recebida com imenso sofrimento e pesar. Walewska, aos 43 anos, perdeu a vida na quinta-feira passada, após uma queda do 17º andar do prédio onde residia, localizado no bairro de Cerqueira César, em São Paulo. O incidente ocorreu enquanto ela estava na área de lazer do edifício, e registros das câmeras de segurança mostram que ela entrou no local carregando uma taça de vinho e uma pasta contendo uma folha sulfite, onde uma suposta carta de despedida teria sido escrita. Seu marido, Ricardo Mendes, relatou que o casal enfrentava uma crise em seu relacionamento há cerca de 4 anos e que ele estava buscando encerrar a relação que durou 2 décadas. O boletim de ocorrência registrado pelas autoridades classifica o caso como morte não suspeita, mas as investigações ainda estão em andamento, e a hipótese de suicídio não foi descartada. Este é um momento de profunda tristeza para a família e os fãs de Walewska Oliveira, enquanto aguardam esclarecimento sobre as circunstâncias que levaram à sua prematura partida e buscam entender melhor o que aconteceu naquele trágico dia.